paz do nosso Senhor Jesus, estamos aqui hoje para honrar, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Deus hoje tem uma palavra para o meu e o seu coração. E a palavra de hoje é atitude. Muitas das vezes nós esperamos as coisas mudarem à nossa volta, desejamos que tudo em nossa volta se modifique. Apresentamos os nossos pedidos para Deus acreditando que vai sim haver mudanças. Aí nós nos decepcionamos, porque muitas das vezes não acontece a mudança que esperamos e desejamos, e até mesmo pedimos para Deus. Mas é porque, na verdade, tem coisas que só irão mudar quando nós mudarmos. Tem coisas que só irão acontecer na nossa vida quando nós fizermos acontecer. Há uma parte em nossa história, em nosso projeto de vida, que somos nós que temos que fazer. Tomar decisões e atitudes cabe a nós. Agora, as decisões e atitudes que nós vamos tomar para transformar a nossa vida, ela depende muito daquilo que nós ouvimos. Ela depende muito do que é plantado em nós. Porque toda palavra ela é plantada em nós. Toda palavra, ela entra, ela cria raiz e ela produz sentimentos, ela produz pensamentos que vão gerar em nós atitudes e decisões importantes para a nossa vida. E são essas atitudes e essas decisões que foram produzidas, geradas por aquilo que nós ouvimos e plantamos em nosso coração é que vai determinar o que nós vivemos. Eu costumo dizer que aquilo que nós ouvimos produz o que nós falamos, e o que nós falamos produz o que nós vivemos. Eu quero ler com você hoje livro de Marcos, capítulo 5, versículo 27, que diz assim, a palavra de Deus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Amém? A história da mulher do fluxo de sangue, ela nos relata uma atitude, uma decisão que mudou a vida daquela mulher, que mudou toda a história, que mudou o futuro daquela mulher, que se originou quando ela passou a ouvir o que é certo. Essa mulher estava 12 anos sofrendo de uma doença, de uma hemorragia. Ela passou 12 anos visitando médicos. Ela passou 12 anos buscando a cura, mas ouvindo o mesmo diagnóstico. 12 anos de médico em médico, ouvindo a mesma história. E nesses 12 anos, quando ela ouviu a mesma história, a atitude daquela mulher sempre foi a mesma. O posicionamento daquela mulher sempre foi o mesmo. Ela não desistiu, porque ela gastou tudo o que tinha. Ela insistiu em buscar a sua cura. Mas cada vez que ela ouvia o diagnóstico médico, ela voltava para a mesma posição que ela estava antes. Aquela mulher estava vivendo um círculo vicioso na sua vida. As mesmas coisas estavam acontecendo. Eu vou no médico mais uma vez. Vou com a esperança de encontrar cura. Aí quando chego lá, eu escuto o mesmo diagnóstico. Volto eu para a mesma posição. Eu vou no médico, mas eu volto, continuo sendo imunda, sendo separada, impedida de conviver com a sociedade. Volto com os meus sonhos mortos, porque eu estou ouvindo as mesmas coisas. Quantos de nós temos esperanças, temos projetos, mas quando nós relatamos os nossos sonhos e os nossos projetos, nós muitas das vezes ouvimos coisas que nos desanima, que nos faz voltar para a mesma posição que nós estamos.
Em vez de avançarmos com os nossos projetos e sonhos, nós desistimos. Nós permanecemos no mesmo lugar. As coisas em nossa volta não mudam. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, o que o Espírito está nos dizendo hoje é que nós precisamos ouvir algo diferente. Mas não é ouvir qualquer coisa, nós precisamos ouvir o que é certo. Nós precisamos ouvir o que é verdadeiro. Ir em busca da verdade. Ir em busca. Nós precisamos mudar o que nós estamos ouvindo até hoje, para que nós consigamos mudar as nossas palavras e assim mudar a nossa história, mudar o nosso cenário, mudar a nossa vida. Sabe? Aquela mulher passou 12 anos ouvindo o mesmo relato. Ela podia mudar de médico, mas o diagnóstico era sempre o mesmo. Ela ouvia sempre o mesmo diagnóstico. E quando ela ouviu algo diferente daquilo, ela tomou uma atitude diferente. Toda vez que ela ouvia o diagnóstico do médico, ela voltava para a mesma posição. Mas agora ela estava ouvindo algo diferente. E ela saiu da posição que ela estava e caminhou para aquilo que ela queria viver. É importante nós focarmos muito bem que a Bíblia, ela diz que ouvindo falar de Jesus, aquela mulher agora, ela já não estava mais ouvindo algo sobre a sua enfermidade. Ela agora estava ouvindo sobre cura. Ela agora estava ouvindo sobre aquilo que ela queria viver. Ela desejava a cura, ela queria viver a cura. E ela passou agora a ouvir falar sobre cura. Ela ouviu falar sobre as coisas que Jesus estava fazendo, sobre todas as curas, os milagres que Jesus fez. Porque quando nós ouvimos sobre aquilo que nós queremos viver, nós falamos o que queremos viver e vivemos verdadeiramente isso. 12 anos ela passou ouvindo as pessoas relatarem o seu problema para ela. As pessoas falarem da sua enfermidade. Mas ela não queria viver enfermidade, ela queria viver cura. Ela precisava ouvir falar de cura para as coisas dela mudarem. Então ela agora ouviu falar sobre cura. E ela agora começou a falar sobre cura. Ela começou a dizer com ela mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Nós precisamos falar sobre aquilo que nós queremos viver. Nós precisamos dizer o que nós queremos viver. Precisamos falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, e não sobre os impedimentos, sobre as impossibilidades. Nós não podemos falar do que estamos vivendo, nós temos que falar do que nós queremos viver. Nós precisamos reproduzir. A palavra de Deus, ela não deve ser somente falada para as pessoas, faladas por nós. Ela também tem que ser produzida por nós, para nós. Ela tem que ser falada para nós. Nós precisamos falar a palavra que produz. Nós vemos no livro de Gênesis, Deus produzindo através da sua palavra. E aquela mulher estava agora produzindo a sua cura através da sua palavra. Ela começou a dizer: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida hoje, onde você só está ouvindo falar sobre os problemas. Você só está ouvindo falar sobre morte, sobre doença. E você está passando por um momento assim, mas você quer a cura. Então está na hora de você mudar o que você está ouvindo. Está na hora de você mudar o que você está falando. Está na hora de você tirar os seus ouvidos de onde essas palavras estão sendo produzidas. Dos médicos, aquela mulher ouviu falar sobre a sua enfermidade. Agora, de Jesus, ela ouviu falar sobre a cura. Talvez das pessoas à sua volta, talvez com quem você tem compartilhado as suas dores e as suas mágoas, você também só tem ouvido falar de dores e de mágoas. Muitas das vezes nós chegamos para as pessoas com os problemas, repleto de problemas, e aquela pessoa começa a descarregar sobre nós os problemas dela também. E falar sobre os nossos problemas. Aí nós começamos um diálogo, é basicamente um debate de quem tem mais problema, de quem tem um problema maior.
Mas na verdade nós precisamos ouvir é sobre a cura, é sobre a solução. Toda pessoa doente, ela não quer ouvir falar da doença, ela quer ouvir falar da cura, para que a palavra dela seja transformada. Se você encontrar uma pessoa e você começa a dizer para essa pessoa, hoje eu tô triste, hoje eu tô triste, hoje eu tô para baixo, hoje eu tô isso, hoje eu tô aquilo, automaticamente as suas atitudes serão essas que você está falando. Se você estava um pouquinho triste e você começa a dizer que você está triste, alguns minutos depois você vai estar muito triste, né? Então, você precisa dizer o que você quer viver. Mas eu estou vivendo uma tempestade muito grande. Fale de bonança. Mas eu estou vivendo uma dificuldade, um divórcio no casamento. Fale sobre paz no lar. Mas eu vivo uma dor imensa, uma ferida, uma mágoa. Fale sobre perdão. Fale sobre o que você quer viver e não sobre o que você está vivendo. A Bíblia nos conta que quando aquela mulher começou a dizer: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Aí a Bíblia nos diz que a mulher, ela caminha em direção à multidão. Ela toca e automaticamente o sangue é estancado. Repare que acontece exatamente como ela falou. Exatamente como ela falou. Sabe por quê? Porque a Bíblia também nos diz que tudo que nós pedirmos, crendo no nosso coração, nós receberemos. Aquela mulher deve ter repetido várias vezes para ela mesma: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. A mulher convenceu o coração dela de que se ela tocasse, ela viveria cura. A mulher convenceu o coração dela de que a fé dela era capaz de curá-la. Que a atitude que ela iria tomar agora iria mudar a vida dela. O tempo de mudança, o tempo de transformação do teu milagre, o tempo da transformação do teu cenário, o tempo da transformação do seu lar, é o tempo que você leva para o teu coração crer. Porque a Bíblia diz que se a gente crer no nosso coração, nós receberemos. O nosso grande problema é que muitas das vezes nós não conseguimos convencer nem a nós mesmos de que a nossa fé é capaz de mudar a nossa história. Nós não conseguimos convencer a nós mesmos de que nós somos capazes de fazer, de que nós somos capazes sim, de que nós somos vencedores sim. Às vezes nem nós mesmos acreditamos na cura que Jesus nos deu. Basta vir um problema muito grande. Aquela mulher passou 12 anos sendo convencida pelos médicos, tentando ser convencida pelos médicos de que ela estava sentenciada a morrer com aquela enfermidade. Mas ela não foi convencida, porque ela não desistiu. Ela não foi convencida pelas palavras que ela estava ouvindo. Provavelmente, todas as vezes que os médicos relatavam, ela até poderia voltar pela mesma posição, mas ela não dava muita atenção no relato médico, porque senão ela não teria tido essa última chance dela. Ela não teria convencido ela mesma. Os médicos não conseguiram convencer, mas a palavra que partiu do coração dela, a palavra que ela proferiu, crendo no Senhor Jesus Cristo, mudou a vida dela. Nós precisamos crer sem duvidar. A palavra de Deus nos diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto aquela mulher estava ouvindo os relatos do médico, a fé dela não entrou em ação. Mas quando ela passou a ouvir a falar de Jesus, nos feitos de Jesus, a fé dela entrou em ação. A fé dela fez com que ela vivesse o milagre. A palavra nos diz que de Jesus saiu o poder. Mas Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. É a sua fé, é a sua atitude, é a sua decisão, é o seu posicionamento, é o quanto você crê, é o quanto você insiste e é o quanto você confia, o quanto você ouve, o quanto você dá atenção para Jesus. Só depende de você.
Só depende de você. De Jesus saiu o poder para curá-la, mas dela saiu a fé para receber o poder que há em Jesus. A fé é sua. Depende de você mudar o teu cenário. Quando Jesus diz assim, se você disser a esta montanha, lança-te, e ela se lançará. Jesus estava nos dizendo que as nossas palavras, ela tem poder para mudar a nossa história. A nossa palavra tem poder para mudar o nosso cenário. Se nós lermos com atenção, Jesus não está nos dizendo para nós falarmos para Deus sobre a montanha e Deus fará a montanha sair. Não. Jesus está dizendo se qualquer um, eu, você, se você disser para a montanha sair, a montanha vai sair. Se você disser com fé para a enfermidade saia, a enfermidade vai sair. Se você disser com fé para esse espírito atormentador que está aí no seu lar, na sua mente, saia, ele vai sair. A tua palavra tem poder. Repare que Jesus não está dizendo para nós falarmos da montanha. Jesus está dizendo para nós dizermos da montanha, ordenar a montanha. Você não tem que falar do seu problema. Você não tem que falar da sua doença. Você não tem que falar do que você está vendo e vivendo. Vocês têm que falar do que você quer viver, do que você crê que pode acontecer na sua vida. Não olhe para a montanha. Procure ver o que está atrás da montanha. A tua fé te faz enxergar o que está atrás da montanha, ainda com a montanha ali. E aí sim você vai ordenar a montanha sair e ela vai sair. A enfermidade ainda estava naquela mulher. O decreto do médico estava ali, a montanha estava diante dela, mas as palavras dela começaram a fazer com que a montanha se levantasse dali. A montanha precisava sair dali. E a fé daquela mulher fez a montanha sair. É interessante que a Bíblia diz que ela foi em direção à multidão. A multidão ali para ela era mais uma montanha, porque a multidão poderia apedrejá-la, poderia matá-la. Mas ela disse: não, eu preciso ir, porque por trás da multidão há uma cura para mim. Por trás da multidão há uma vida nova que me espera. Por trás da multidão eu tenho algo grande para viver e eu preciso ultrapassar isso. Eu preciso fazer com que essa multidão saia da minha frente. E o que vai me fazer até mesmo passar por cima da montanha é a minha fé. E a minha fé, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir a coisa certa. Nós precisamos dar atenção para o que é verdadeiro. Nós precisamos ouvir o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A verdade é que Jesus já nos deu a cura. A verdade é que Jesus já nos fez liberto. A verdade é que Jesus já venceu o que está no mundo. A verdade é que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. A verdade é que nós podemos sim todas as coisas porque temos um Deus que nos fortalece. A verdade é que nós somos muito mais que vencedores. A verdade é que existem grandes coisas para nós vivermos e nós não podemos ficar parado, estagnado, esperando a sentença do mundo quando nós temos a libertação de Deus. Nós precisamos mudar o que nós estamos ouvindo e falando. A nossa palavra, ela tem todo o poder para produzir em nossa vida, na vida dos nossos, na nossa casa, na nossa família. A nossa palavra tem poder para produzir. Quanto mais nós falamos de alegria, mais alegre nós ficamos. Quanto mais nós falamos de amor, mais amor nós vivamos. Quanto mais nós falamos de cura, mais de cura nós vivemos. Nós precisamos dizer, falar, ouvir o que é certo. Jesus está te dizendo hoje, você espera uma atitude? Você espera um milagre? Tome uma atitude, posicione-se. Jesus, ele tem o poder para mudar o teu cenário. Jesus tem o poder para mudar a tua história. Mas será que você tem fé para isso? Será que você está ouvindo as coisas certas para que isso que você tanto pede aconteça verdadeiramente na sua vida? Depende de você. Ao crer na fé dela, ao ouvir o que era certo, a tomar a atitude certa, aquela mulher ganhou vida. Antes ela estava perdendo vida,
mas agora ela ganhou vida. Aquela mulher agora já não é mais desprezada, já não é mais abandonada. Ela agora já não tem mais que ficar separada. De desprezada e humilhada, agora ela se tornou filha de Deus. Jesus a chama de filha. Os médicos dos médicos, o Senhor dos senhores, chama agora de filha. Ela agora tem um pai. Ela agora tem vida. E ela agora tem liberdade, porque Jesus disse: vai em paz. Agora ela estava livre. A partir do que ela falou, a partir do que ela creu, a partir do que ela ouviu, ela produziu vida nela. Ela produziu filiação para ela. Ela produziu liberdade para ela. Ela trouxe à existência tudo aquilo que Jesus já tinha lhe dado. Ela trouxe à existência tudo aquilo que Jesus entregou para ela, mas que estava bloqueado por uma montanha. Mas pela palavra dela, a montanha saiu da frente dela. Depende de você. Você precisa ouvir o que é certo. Você precisa dizer o que é certo. Você precisa tomar a atitude certa. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você tem falado nos dias de hoje? Amém? Pense nisso. Reflita nessa palavra. E a partir de hoje, fale do que você quer viver e não do que você está vivendo. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.